Olá e bem-vindos ao Flash Vida. Sente que está preso em padrões de dor, conflito ou emoções não resolvidas? Por vezes as raízes das nossas lutas são mais profundas do que imaginamos, enterradas na nossa história familiar e nas nossas ligações inconscientes. As constelações familiares são uma abordagem terapêutica poderosa, traz à luz dinâmicas ocultas e cria o espaço para uma cura profunda. Sou a Vanina Salier e é com um grande prazer que, para abordarmos este tema, temos uma convidada especial, a doutora Ana Tavares. É mestre em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, pós-graduada em Medicina Natural pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela, professora universitária nas áreas das terapias complementares e formadora internacional, terapeuta, especialista em fitoterapia, homeopatia, constelações familiares, saúde sistémica, acupuntura e a nova medicina germânica. Um longo currículo, doutora Ana, seja bem-vinda. Muito bem disposta. Bem, obrigada. Obrigada por ter aceito o convite. Para mim é um prazer especial, já que fui sua aluna na faculdade e quando lançou o livro que mais à frente vamos falar, fiquei muito contente, então enderecei-lhe este convite e mais contente fiquei por ter aceito. E obrigada eu também pelo convite, porque é sempre uma forma de nós espalharmos e criarmos uma rede de saúde, não é? Exatamente. Portanto, muito obrigada. Doutora Ana, começo por uma questão. Como é que se interessou pelas constelações familiares? O que é que a inspirou profissionalmente para seguir esta área? O que me inspirou foi o meu próprio exemplo. Eu venho de uma família com alguns padrões difíceis, como todos nós acabamos sempre por ter, e na minha busca de cura para mim mesma, eu descobri as constelações familiares e foi a partir disto que eu realmente comecei a estudar, a aplicar nos meus pacientes e foi tudo isto que me trouxe até aqui. Como descrevia os princípios fundamentais das constelações familiares? As constelações familiares são uma técnica onde nós vamos ver o que está no nosso inconsciente e perceber que padrões é que nos limitam em várias áreas da nossa vida. Isto é a grande base das constelações. E depois ela assenta em pilares, como por exemplo a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio. Ela tem certas leis que nos levam a ter determinados comportamentos que nos trazem saúde, bem-estar, prosperidade, se essas leis forem seguidas, olhadas, percebidas e aplicadas no nosso dia-a-dia. Ok. Como explicaria como se processa uma consulta para quem não conhece ainda as constelações familiares? Como é que se processa uma consulta nesta área? Quando a pessoa chega ao gabinete, a primeira pergunta é sempre perceber o que é que ela quer melhorar na sua vida. A partir daí, eu faço um estudo através da nova medicina germânica e vou perceber no tempo que situações é que vieram desencadear aquilo que a pessoa quer melhorar. Que pode ser, no caso da área da saúde, pode ser uma questão familiar, uma questão de um relacionamento, a prosperidade, etc. A partir do momento em que falamos um bocadinho sobre todos esses eventos que ao longo da vida a pessoa foi sentindo e percebendo que a magoavam, que a desequilibravam, nós com as constelações familiares vamos olhar o padrão familiar que pode estar a gerar este tipo de impasse ou doença na vida daquela pessoa. E depois fazemos a técnica da constelação, que é a projeção daquilo que a pessoa sente através de bonecos ou, em caso de um grupo, temos representantes que, por acesso ao campo, nos vão dar mais informação sobre o que está no inconsciente daquela pessoa. Existem então também consultas em grupo? Sim, pode ser feita uma consulta individual ou uma terapia em grupo. Okay. As questões mais abordadas normalmente nestas consultas são mais as questões pessoais, não é? Familiares, saúde. Sim. Normalmente devem ser o grande fluxo de questões dos clientes que a procuram. Sim, a grande dificuldade hoje em dia das pessoas e talvez aquele maior padrão que nós encontramos é uma dificuldade em amadurecer a nossa parte emocional. E isso depois acaba por nos gerar então as dificuldades, quer seja nas relações interpessoais, quer seja a nível das doenças que vão aparecendo, sobretudo porque são somatizadas no nosso corpo físico, e é talvez aquela grande, é mesmo isto, é a pessoa não amadurece, não se sabe comportar como um adulto a nível emocional. Está constantemente ansiosa, provavelmente, não é? Ansiosa e a repetir os mesmos comportamentos. Não consegue sair de um ciclo vicioso. Exatamente. Com a constelação, a pessoa consegue perceber o que é que está, no fundo, a comandar o seu comportamento
toma consciência e através de frases de cura consegue interiorizar e colocar no seu inconsciente uma nova informação. O que já, pronto, muda um bocadinho esse padrão, não é? É automático, ou seja, quando a pessoa realmente apreende e percebe o que estava ali, a pessoa vai começar a comportar-se de outra forma e a ter, claro, resultados diferentes daqueles que obtinha até agora. Tem assim algum caso particular de algum cliente que tenha passado por uma transformação bastante notória, não é? Que queira partilhar aqui connosco? Sim, eu vou falar no caso da saúde, porque é aquela área onde eu estou posicionada, apesar de eu fazer constelações familiares e também organizacionais para as empresas, porque também existe. Eu estou muito dedicada à saúde. Então, um caso que eu me lembro e que me marca muito e que até está descrito no meu livro, era uma senhora com 60 anos que sofria de uma depressão desde mais ou menos os 20 anos. Tomava muitos medicamentos ansiolíticos, muitos medicamentos antidepressivos. E não conseguia libertar-se. Sempre triste, sempre triste. E então o que é que tinha sido? Tinha sido um aborto que essa senhora tinha feito na sua juventude. E foi uma marca tão grande que a senhora nunca mais conseguiu ficar feliz. Ficou traumatizada. Então, quando nós ressignificamos e permitimos à pessoa, e neste caso ela, entender o processo e entender que na altura ela fez o melhor que sabia. E repare, nós estamos aqui numa questão de defender quem faz aborto ou quem não o faz, não é essa a questão, é que a pessoa que ficou sofre traumatizada possa melhorar. E quando ela entendeu e fez o seu luto em consulta, ela na consulta seguinte veio sem medicamento nenhum. Fiquei um bocadinho assustada como farmacêutica, porque realmente não se devem retirar antidepressivos assim de um momento para o outro. Tem que haver um desmame. Mas a verdade é que ela até hoje nunca mais tomou nenhum medicamento e conseguiu realmente libertar-se daquela tristeza profunda, e esse caso marcou-me muito. Ainda bem, não é? Ainda bem, ainda bem. Como é que as constelações familiares diferem das outras terapias mais convencionais? Qual é a grande diferença? Para mim é este trabalho profundo que nós fazemos no nosso inconsciente. O nosso inconsciente é uma parte do nosso cérebro, se podemos falar assim, que controla 95% da nossa vida. Nós achamos que as nossas escolhas são conscientes, mas não, só 5% delas é que realmente se manifestam. Tudo o resto é através do nosso inconsciente, que nós não sabemos o que é que lá está. E então esta forma que nós temos de aceder ao inconsciente, perceber que gravações, que crenças, que padrões a pessoa carrega e como elas depois se manifestam na sua vida prática, esta para mim é a grande mais-valia das constelações, que é nos permitir ressignificar a informação que está no nosso inconsciente. Há quantos anos é que a doutora está a estudar as constelações? Eu estou nas constelações desde 2008, foi quando eu comecei o meu estudo. Agora, a participar em grupos, a ter contacto, a falar com colegas, já muito antes. Agora, desde 2008 iniciei o estudo e realmente tem-se revelado uma ferramenta maravilhosa, quer na minha vida pessoal, quer também na vida das pessoas que me rodeiam e dos meus pacientes. E daí o livro? O livro, sim. Vamos já falar um bocadinho do livro. No passado dia 26 de outubro, a doutora Ana lançou o seu livro, A Cura através das Constelações Familiares. O evento decorreu no Instituto Politécnico de Saúde do Norte, em Famalicão. Contou com a apresentação da diretora deste polo académico, a professora doutora Marisa Machado, a qual a Nova Canal esteve presente, e vamos recordar alguns desses momentos do evento.
me motivou a escrever um livro, eu desde sempre quis escrever um livro. Eu gosto muito de ler, eu leio imenso, então acho que é uma forma maravilhosa que nós temos de melhorar a nossa consciência e termos noção de outras vidas, de outros padrões que podemos adquirir e nos melhorarmos a nós próprios. E como hoje em dia realmente tenho muito trabalho e já não estou a conseguir chegar a todas as pessoas que me solicitam, o livro é a forma que eu encontro de chegar a muito mais pessoas com aqueles conceitos que eu transmito em consulta. Estou a ver que vem aí mais. Vem então, mais. Estou aí em carta. Diga uma coisa, em consulta costuma-se deparar com alguns conceitos errados que às vezes os clientes possam ter sobre as constelações? Sim, sem dúvida. Há dois, sobretudo, que eu gostaria aqui de falar, que é, muitas vezes as pessoas pensam que constelações vêm de astrologia. Não tem nada a ver. Constelação aqui significa que cada pessoa tem o seu lugar. Eu perante o meu pai sou filha e perante o meu filho eu sou mãe. E esses comportamentos eu preciso de aprender a tê-los de uma forma correta. Então a constelação é isso que significa, é cada um no seu lugar, como os planetas no céu, cada um tem o seu lugar e não vai para o lugar de outro. E também muitas vezes me perguntam se isto tem a ver alguma coisa com espiritismo ou algo mais relacionado à parte metafísico. Mais metafísico. Então, eu costumo dizer e não, porque não tem. Ou seja, o que nós temos é uma capacidade de aceder à informação, porque nós vivemos num campo, não é? Portanto, em que temos acesso a tudo e as pessoas às vezes ficam um bocadinho receosas que seja por esses temas, que volto ao mesmo, não me estou a posicionar nem sim nem não, mas gosto de desmistificar que também não tem a ver com essa área. Portanto, aqui as pessoas às vezes ficam um bocadinho assustadas com a possibilidade de ser algo que realmente as constelações não são. E às vezes recordar memórias provavelmente que até poderão estar a despoletar outros sintomas, não é? A nível do corpo, que às vezes elas tenham algum receio e por aí... É isso. E não é fácil, às vezes, encarar isso como... É por isso que eu gosto sempre de explicar no início o que é a constelação e o que é que traz para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Notou que na era pós-Covid, não só fala era, não é? No pós-Covid, porque efetivamente acho que há um pós-Covid, as pessoas têm tido mais procura, estão mais ansiosas, estão mais preocupadas, querem se tratar? Querem se tratar, estão mais ansiosas, mais medrosas e mais tristes. Estão um bocadinho também mais agressivas por medo, o que é perfeitamente normal, porque é um mecanismo de sobrevivência. E então as pessoas têm procurado muito mais a terapia mental e a terapia emocional do que na era antes Covid, isso sem dúvida. Então nota-se uma evolução aqui na procura das constelações, quer as familiares, mas também na área da saúde, porque realmente as pessoas hoje em dia, e eu encontro, há uma vasta, vamos dizer assim, uma banda da nossa sociedade que está muito doente, não é? E notamos depois do Covid que parece que há maior manifestação da doença, e pelo menos é o que eu noto na minha consulta. Quando falou do seu caso da cliente, que foi para si uma motivação também para permanecer nesta área, não existe um tempo certo de tratamento, não é? Provavelmente cada pessoa é uma pessoa, mas há uma melhoria significativa logo após uma primeira consulta. Precisamente, sim. Há pessoas que com uma consulta conseguem fazer um desbloqueio que realmente muda o seu estado e muda a sua vida, e há outras que precisam, talvez por um trauma maior, uma dor maior, precisam de um processo mais progressivo. E aí, às vezes, algumas sessões serão necessárias para que a pessoa realmente atinja, mas as melhorias notam-se logo a partir da primeira sessão. Após o tratamento das constelações familiares, há um trabalho, a pessoa faz o tratamento, reencontra-se, como eu costumo dizer, melhora, mas provavelmente terá que ter uma continuidade em questões de consulta, uma vez por ano, não é necessário? Depende da pessoa. Há pessoas que, por norma, vêm ter comigo uma vez por mês. Não quer dizer que seja só pela constelação, mas também pela possibilidade de falar e entender os seus processos. E depois há as pessoas que vêm só de vez em quando e as outras que com uma sessão melhoram e não necessitam de mais. Portanto, aqui não há uma autoconfiança. Regra. Não há uma regra. Cada caso é um caso, como costuma-se dizer. Doutora Ana, como é que continua a motivar-se profissionalmente para evoluir nesta área e em outras que provavelmente, se gosta tanto de ler e de estudar, já deve ter aí outras áreas que também está a desenvolver o seu campo de ação? Como é que se motiva? Eu motivo-me fazendo coisas novas.
Eu acho que se fosse hoje uma criança, imagino que nascia hoje, provavelmente iriam dizer que eu era um bocadinho hiperativa. Então eu gosto muito de fazer coisas novas. Então eu estou sempre a estudar coisas novas e a fazer coisas novas. Ou seja, não deixo os meus pacientes, mas realmente a escrita é algo que me motiva e que eu estou a adorar. É mesmo um campo que eu quero manter e continuar, mas eu já estou a estudar algo novo, portanto eu estou sempre na busca. Está no seu mundo. Estou no meu mundo. E está a evoluir. E estou a evoluir, é mesmo isso. Como é que vê as constelações familiares no quadro amplo da saúde mental e do bem-estar? Vejo com grande potencial no futuro, porque as pessoas estão a ficar mais sensíveis à necessidade de olhar para si. Já não chega só a tomar um medicamento, já não chega só a comer bem, é preciso algo mais. É preciso a pessoa parar e olhar para si, para o seu interior. Só que muitas vezes, como não o consegue fazer sozinha, a técnica das constelações é precisamente isso, é olhar para si. O que é que está lá escondido? O que é que nos está a impedir de ser feliz? Sim, porque há pessoas que têm uma vida extremamente saudável, praticam um desporto, mesmo assim parece que têm algo que não avançam, não é? E quantas pessoas me dizem assim, eu não tenho razões para estar triste, mas eu estou. Exatamente, que é um grande, neste momento, a sociedade padece um bocadinho dessa situação. Exatamente. Doutora Ana, para terminar, uma última questão, qual é o seu sonho? O meu sonho neste momento é continuar a escrever e conseguir ensinar muitas pessoas aquilo que eu pratico e também aquilo que eu acredito que as pode ajudar nesta área das medicinas naturais e neste caso das constelações e também da biodescodificação, que é nós percebemos para que nos acontecem as coisas. Nada é por acaso e isso era o que eu gostava de deixar como marca, é precisamente isso, é que as pessoas percebam que nada é por acaso e que podem ser felizes, merecem ser felizes e o ser humano é desenhado para ser feliz. Por acaso, eu tinha dito que era uma última questão, mas tenho uma questão, eu tinha uma outra questão. A doutora Ana, que é licenciada em farmácia, não é? A química está aí toda, mas de um momento para o outro as terapias complementares fizeram sentido na sua vida. Porquê? Porque eu trabalhava em farmácia e eu percebia que há algo mais além da questão física. E eu precisava de encontrar isso. O que é que está a causar a doença física na pessoa? E isso foi o que me fez não abandonar, mas complementar, porque realmente a minha formação de base ajuda-me imenso na consulta, mas complementar com o que, para que isto me está a acontecer, o que é que isto me quer dizer e a possibilidade da pessoa mudar, mas mudar profundamente, não só à superfície do corpo físico. Foi isto que me fez partir para as medicinas naturais. Obrigada, mais uma vez obrigada doutora Ana, foi um prazer recebê-la. Acho que tem uma humanidade diferente, fora do normal, acredito que os seus pacientes, clientes, não é? Que é assim uma denominação sempre difícil de dar, só beneficiam em ir à sua consulta e acho que o livro, então, eu já o li e recomendo. Terminamos a rubrica 2, onde falamos sobre as constelações familiares, uma forma de terapia desenvolvida por Bert Hellinger. Revela os laços invisíveis que influenciam o nosso comportamento e as nossas relações ao longo das gerações e pode ajudar a seguir em frente com maior compaixão por si e pelos outros. Aconselho os nossos telespectadores a comprarem um livro da nossa convidada, não vão ficar decepcionados, traz uma nova visão como encarar a saúde de uma forma sistémica e a descobrir o poder das constelações familiares para curar o seu mundo interior. Espero que a rubrica desta noite vos tenha proporcionado uma visão mais ampla da saúde e do bem-estar. Junte-se a nós todos os meses, à mesma hora, apenas não houve um canal, porque a sua saúde é importante e cada passo conta para um amanhã melhor. Até lá!